Boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma alegria muito grande estar de volta a essa casa. Então, como a Patrícia já adiantou, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse estudo que eu chamei de encontros e despedidas. E aí, quando a gente fala disso no meio espírita, isso talvez já venha revestido de uma série de expectativas sobre o que a gente está promovendo falar. E aí, não que não seja exatamente sobre isso, é também um pouco, mas eu vou tentar expandir um pouco mais essa ideia que a gente tem de encontros e despedidas, porque o que eu fiz na Bem da Verdade foi, juntar algumas inquietações, algumas coisas pelas quais eu gostaria de refletir e buscar respostas através da literatura espírita. E então, através de alguns relatos, de algumas histórias bacanas, a gente tira uma série de lições importantes para a nossa vida, né? E aí o que eu achei de ponto comum, de ponto de contato em todos esses relatos que eu vou trazer aqui na noite de hoje, eu achei que era na Bem da Verdade um pouco dessa coisa dos encontros e despedidas, das chegadas e partidas, ou de alguma maneira sobre a inconstância das nossas vidas. Mas eu acho que o que o nosso estudo foca especificamente é, sobretudo, pensar na questão do que estar no meio, no entremeio, no espaço intersticial entre encontros e despedidas, chegadas e partidas. E com isso, de alguma maneira, fazer a gente pensar e raciocinar sobre qual seria o verdadeiro sentido da nossa experiência, da nossa existência, em uma expressão no nosso estar no mundo. E aí, então, para começar e introduzir, e já seria, então, portanto, uma primeira historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de trazer um relato de Humberto de Campos, né, ou o Irmão X, que, através da psicografia de Chico Xavier, vai nos contar a história de uma crente interessada. E essa crente interessada, segundo Humberto de Campos, lá no livro Reportagens do Além-Túmulo, seria uma pessoa, né, e obviamente acredito que seja uma história bastante figurativa, ficcional, mas qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, de uma personagem que ele deu o nome de Marcela Fonseca. Dona Marcela Fonseca era uma senhorinha já bem debilitada, já se encontrava nos seus últimos instantes de sua vida, né? Já estava bastante agonizante, digamos assim, e era uma senhorinha já espírita, né? E que havia, enfim, se convertido ao espiritismo, e portanto naquele momento ali, já quase do outro lado, as pessoas estavam completamente comovidas, porque era uma senhorinha muito querida, na lide de trabalho, a vizinhança, os amigos, os familiares, estavam todos muito tristes com aquela iminente desencarnação de Dona Marcela. E Dona Marcela, então, lá repousada em seu leito, bastante consciente daquela situação em que ela se encontrava, vendo aquele sofrimento e aquela dor de seus amigos, dirigiu-lhes a palavra dizendo: "Não chorem, meus amigos. O espírito de minha mãe, que tantas vezes ha socorrido minha alma, há de estender-me os braços generosos. Há mais de 30 dias eu sofro neste leito pesado de tormentos físicos. Que representa a morte, senão a desejada bênção para mim, que estou ansiosa de liberdade e de novos mundos? Se me for permitido, voltarei muito em breve a confortá-los. Não esquecerei os companheiros de tarefas por vindouras. Creio que a morte não me oferecerá dilacerações, além da saudade natural, por motivo do afastamento. Sempre guardei minha crença em Deus, não só na qualidade de católica e protestante, como também no que se refere ao espiritismo, que abracei tomada de confiança sincera. Com o mesmo fervor de minha assistência às missas e cultos evangélicos, dei-me às nossas sessões, esperando assim que nada me falte nos caminhos do além. Devemos aguardar as esferas felizes, os mundos de repouso e redenção." Então imaginem vocês que coisa maravilhosa se nós chegarmos, né? Se
fôssemos nós no lugar de Dona Marcela, se chegássemos assim, nesse quase morte, com essa lucidez, com essa tranquilidade, com essa serenidade tão grandiosa, né? Se dirigindo, e ela mesma ali naquele momento de conflito, de dor, de aflição, enfim, possivelmente de medo para muitas pessoas, e ela mesma estava confortando os seus amigos, os seus familiares. Então é bastante interessante. E apesar de ela estar assim tão calma, as pessoas que estavam ali estavam ainda assim, apesar de toda essa lucidez, de toda essa tranquilidade de Dona Marcela, estavam muito comovidos com aquela situação, mas permaneceram ali velando a Dona Marcela, ainda antes dela desencarnar, quando ela de repente entrou em meditação, em silêncio íntimo, e todos ali puderam notar o suor gelado escorrendo por sua face, e a partir de então ela deu os seus últimos suspiros e veio a desencarnar de fato. Dali em diante, como numa situação comum que todos nós já conhecemos, as pessoas iniciaram prantos angustiosos, enquanto que uns exaltavam as suas qualidades, outros na surdina falavam de seus defeitos, como num velório que todos nós conhecemos. E aí então, Dona Marcela entra, né, no processo de desligamento dos laços físicos, e esse processo é todo muito tranquilo, ela tem um sono caricioso e leve, ela não teve aquela perturbação de que tantos autores espirituais vêm relatar para a gente. E eis então que após todo esse processo de desligamento, né, do sono leve, caricioso em que ela se encontrava, ela acorda lá no mundo espiritual, deitada no colo de uma senhorinha, também já um tanto velhinha e frágil, né, na aparência, né, de seu espírito. E aí então, essa senhorinha chorando lhe dirige as seguintes palavras: até que enfim, querida filha, Marcela, minha adorada Marcela, que saudades do teu convívio. Então, Dona Marcela havia sido recebida lá no plano espiritual pela sua mãe, que havia desencarnado antes dela. E aí então, inicialmente, né, ela acordou no leito de sua mãe. Olha só que coisa maravilhosa, né, de nós imaginarmos também. E aí ela correspondeu àquele afeto todo que aquela senhora lhe dedicava, mas logo de imediato ela não conseguiu disfarçar o desapontamento diante da situação em que a mãe se encontrava. Porque muito embora ela estivesse deitada num leito muito limpo e num lugar, né, numa casa, num lar bastante organizado, esse lar e essa casa era completamente desprovido de conforto, o que era para ela uma grande surpresa, porque ela esperava encontrar do lado de lá, ter conseguido um lar ou um lugar que lhe fosse reservado com mais conforto. E então aí, nesse momento, já não era mais aquela Dona Marcela, senhorinha, já resignada diante da situação, com a morte, e se mostrou então aquela velha Marcela, né, de anos antes do seu adoecimento, enfim, do seu quase morte, completamente atrabiliária, exigente e insatisfeita. E então, ela, não disfarçando aquela decepção diante daquela situação, Dona Marcela questiona a mãe dela e lhe pergunta então, dizendo: mamãe, explique-me, por que permanece nesses trajes? Que significa esta choupana sem conforto? Que região da vida é essa, onde a vejo tão fortemente desamparada? Será crível que seja este o teu lugar? Não foi uma crente sincera no curso das experiências terrestres? E então aquela senhorinha, já bastante resignada e aceitando toda aquela situação em que ela já se encontrava há algum tempo, lhe responde dizendo: estamos, minha filha, no mundo de nossas próprias criações mentais. Segundo nossas reminiscências, nossas lembranças, fui católica arraigada nos velhos princípios. Contudo, não podes negar minha antiga preocupação em descansar nos esforços alheios. Não lembra de minha tirania no lar, com os nossos serviçais, nos trabalhos de seu pai, nos serviços da igreja? Pois então,
E aqui me tens, tudo pobre, tudo humilde, desvalioso. Mas para mim, que já desacertei demasiadamente, ferindo o próximo e desprezando as coisas sagradas, esta choupana paupérrima é bênção do Pai, no recomeço de santas experiências. Então, Dona Marcela continua completamente chocada diante daquela situação, porque, ora bolas, ela tinha sido, assim como a mãe dela, uma crente bastante convicta e imaginava que quando chegasse do lado de lá, teria algum conforto, ou imaginasse que encontraria aquele paraíso de que tanto se fala e de que se tanto se almeja. E então ela continua reclamando: meu Deus, que situações estranhas, mamãe, sempre a julguei nas esferas felizes. Não me conformo com a miséria a que a senhora parece andar presentemente habituada. E o meu lugar próprio? Visitei milhares de vezes os templos de fé no mundo. É impossível que eu seja esquecida de nossos guias e benfeitores. Onde estão Bernardino e Conrado, os amorosos diretores espirituais de nossas reuniões? Preciso interpelá-los, ou seja, questioná-los relativamente à minha situação. Então, Dona Marcela, nesse momento, se lembra daqueles dirigentes das reuniões das quais ela participava lá no Centro Espírita. Então, ela queria questionar, né, aqueles dirigentes do porquê que ela se encontrava naquela situação. E aí, então, a sua mãe lhe responde dizendo que, obviamente, Bernardino e Conrado continuam na sua tarefa de levar consolo, acolhimento às pessoas que estão encarnadas. Obviamente, eles ainda estão no círculo terrestre. E aí então, Dona Marcela, mas qualquer autoridade espiritual aqui nesse lugar me serve. Eu preciso perguntar e saber do porquê que estamos nessa situação tão desconfortável, tão pobre, tão humilde. E aí então a sua mãe lhe diz que poderá levá-lo na presença de um sábio que havia ali, de um líder, enfim, de um governante daquela colônia espiritual em que eles se encontravam, e que essa pessoa era uma pessoa muito boa, que inclusive havia permitido que a mãe dela buscasse Dona Marcela, né, durante o momento da desencarnação. E isso explica um pouquinho também do porquê que esse passamento dela foi tão tranquilo, leve, enfim. E então recebeu-as aquele sábio, né, para uma sessão, enfim, para que respondesse aos questionamentos de Dona Marcela Fonseca. E então Dona Marcela, completamente revoltada, começou a despejar todas aquelas reclamações que ele tinha, e ele então lhe responde dizendo: ora, Dona Marcela, não se encontra desamparada como julgas, né? Eu mesmo permiti que sua mãe fosse buscá-la nos círculos terrestres. E aí então ela se questiona: mas a própria situação de minha mãe, a meu ver, merece reparos, merece considerações. E aí então aquele sábio lhe diz: já sei, sente-se ferida no amor à personalidade, entretanto, talvez esteja enganada. Ou seja, aquela coisa do orgulho ferido, né? Sente-se ferida no amor à personalidade. E então aquele instrutor mandou que um de seus auxiliares lhe trouxesse um livro. E então, eis que o seu auxiliar vem trazendo um livro de grandes proporções, grande, grosso, com muitas páginas, e na capa podia-se ler: Pensamentos, Palavras e Obras, de Marcela Fonseca. E então Dona Marcela lhe pergunta: quem escreveu este livro? E então o sábio lhe responde: não sabes que é de sua própria autoria? É um trabalho de substância mental que a sua alma grafou a cada dia de sua existência, através de pensamentos, palavras e ações. E aí então ela não pôde esconder o quanto que ela ficou surpresa com aquela situação. E então aquele orientador, aquele instrutor, lhe disse: olha, eu não posso ficar aqui, né, durante todo o tempo lendo essa obra, porque era muito grande, com você. Mas vamos direto a um resumo sobre a sua vida religiosa. Então lá naquele livro havia um resumo da vida religiosa de Dona Marcela, onde se podia ler: conforme se vê,
assistiu no mundo a 6.705 missas, 2.500 cerimônias de culto evangélico e a 7.012 sessões espiritistas. No entanto, é curioso notar que seu coração nunca foi a esses lugares para agradecer a Deus ou desenvolver serviços de iluminação interior ou fora do seu círculo individual. Seu único objetivo foi sempre pedir e reiterar solicitações, esquecendo que o Pai colocara inúmeras possibilidades e tesouros no seu caminho. Recitando fórmulas, cantando hinos ou concentrando-se na meditação, somente houve um propósito em sua fé: o pedido. Mudou rotulagens, mas não transformou o seu íntimo. E então ele deu mais algumas explicações, dizendo que é justo que ela pedisse. No entanto, era imprescindível também que, diante daquelas dádivas recebidas, ela também as compartilhasse e as dividisse. E faz uma comparação muito belíssima esse instrutor descrito por Humberto de Campos, dizendo que na natureza tudo existe reaproveitando as bênçãos da natureza que elas se utilizam. Dizendo, por exemplo, que a árvore que colhe da terra os elementos, os sais minerais, ou do mesmo do sol e a água, transforma aquilo tudo em flores e frutos. Assim como a água que nasce das fontes vai se distribuindo pelos leitos dos rios e banhando os rios, a terra, para que os seres vivos também sobrevivam. Da mesma forma que quando a água evapora e se transforma em nuvem, novamente em chuva, para que se mantenha o equilíbrio da vida na terra. Assim como tudo na natureza, portanto, que recebe e transforma esse recebimento em outras dádivas para os outros seres vivos. E aí então, encerrando aquelas explicações, o instrutor permitiu que ela levasse o livro e devolvesse mais tarde, E então, Dona Marcela, lendo aquilo tudo e acompanhando todas aquelas suas lembranças, aquelas suas memórias, precisou ficar lendo aquele livro durante 5 meses. E depois ela voltou, completamente envergonhada, com o rabinho entre as pernas, dizendo aquele orientador, aquele instrutor: mas eu sempre fui muito sincera na minha crença. E aquele sábio então lhe esclareceu: sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, porém, é a dos crentes interessados. E ela então, ainda muito envergonhada, começou a chorar, a soluçar de tanto chorar, de vergonha, mas aquele sábio, aquele orientador, lhe renovou as suas esperanças, dizendo que, apesar de ser uma situação ruim em que ela se encontrava, obviamente não era nada muito confortável, saber que ela apenas levou uma vida contemplativa e não trabalhou, não agiu na esfera do bem, mas que havia situações piores que aquela e enfim, fica aquela lição, como Chico Xavier gostava de nos dizer, aquela frase belíssima que ele nos coloca, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E então ela reconheceu a sua insignificância e acolheu então, e se sentiu muito bem recebida e acolhida no lar de sua própria mãe. A nota mais interessante, segundo Humberto de Campos, diante dessa história todinha, que é muito bacana e que nos serve de lição, é de que Dona Marcela depois, cumprindo a promessa que ela havia feito para as pessoas que estavam ali próximas ao seu leito de morte, foi que ela esteve então numa das reuniões espiritistas do grupo ao qual ela costumava frequentar, e embora ela contasse toda aquela história palpitante de realidade, completamente fidedigna, fiel à realidade, às situações pelas quais a senhora Marcela passou, as pessoas que estavam ali
né, recebendo aquela comunicação, se lembraram da Dona Marcela e chegaram à conclusão de que aquele relato era de um espírito mistificador. É uma situação muito comum isso, né, de que a gente tende a julgar as pessoas, né, pela presença, enfim, pela maneira como elas se comportam dentro dos centros espíritas, pela frequência, pela assiduidade. Mas essa história de Dona Marcela poderia ser, de alguma maneira, bem representada por tantos outros espíritos, inclusive de espíritas, que estiveram, né, junto com a gente aqui trabalhando e que depois que desencarnaram passaram por situações muito complicadas e que depois vêm dar os seus relatos. A literatura espírita está repleta de casos como este. E na bem da verdade, então, portanto, algumas lições ficam desse relato. O primeiro deles, a meu ver, é que é a falsa ideia de que a religião, muitas vezes, elas, simplesmente por sermos pessoas religiosas, isso garante a nossa salvação, né? Também Chico gostava de dizer que se o Espiritismo dissesse que fora do Espiritismo não há salvação, ele mesmo não seria espírita. Porque não é à toa que Kardec disse que, na bem da verdade, fora da caridade não há salvação. De tal forma, né, que aquela frase que é atribuída a muitos autores, né, de que a melhor religião na bem da verdade, é aquela que nos torna pessoas ou homens melhores, né? Isso é que é o mais importante, isso é que é o bacana. No caso de Dona Marcela, ela representa muito o quanto que as pessoas, na bem da verdade, elas se preocupam em manter uma aparência, em mostrar que são pessoas boas, religiosas, enfim. Mas isso muitas vezes, na bem da verdade, não passa de gestos daquilo que não é, na essência, na bem da verdade. Eu me lembro, pensando um pouco sobre isso, de um relato de André Luiz, em um dos seus livros, da coleção Da Vida no Mundo Espiritual, de que certa feita ele tinha visitado uma igreja, né? Se eu não me engano era uma igreja católica mesmo, e ele pôde observar, então, portanto, ele já estava desencarnado, ele pôde observar do ponto de vista, né, espiritual, a dimensão enfim, a psicosfera daquelas pessoas que estavam ali presentes. E na descrição de André Luiz, a maioria da psicosfera daquelas pessoas que estavam ali era uma psicosfera enegrecida, porque elas estavam ali apenas de corpo presente. Estavam lá de corpo presente, mas preocupados com os problemas, em pedir, né, as coisas, aquilo que eles diziam respeito, assim como Dona Marcela, que ia apenas para fazer pedidos e reiterar solicitações. Então, portanto, às vezes a gente falseia o objetivo da religião, né? A gente acha que estar num centro espírita, numa igreja católica, num templo qualquer, é porque aquilo ali tem que nos dar coisas, né? Tem que favorecer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pede. Enquanto, na bem da verdade, a religião é nada mais, nada menos do que uma oportunidade de que a gente se autoconheça e, se autoconhecendo, portanto, nos transforme, ou seja, que nos torne pessoas melhores, né? É justo que a gente peça, como o instrutor diz, mas isso não é só o objetivo da religião, né? É também outras coisas. Então é uma necessidade, portanto, de que a gente tenha nesses círculos religiosos oportunidades de trabalho, de ação no bem, né? Quando a gente para pensar fora da caridade não há salvação, a gente pode se lembrar do que seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E esse questionamento é um questionamento que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos, na questão número 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E então os Espíritos nos respondem que são 3 letras, B e P. BIP é fácil da gente decorar, né? A gente fala tanto de caridade, se esquece de seu verdadeiro sentido. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É interessante a gente pensar até na formulação da pergunta que Kardec faz. Verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus.
Então, qual era o entendimento da caridade? Jesus que veio, né, falar tanto, pregar tanto e trazer tantos ensinamentos nesse sentido, o que ele está entendendo por caridade, o que seria amar ao próximo. Então, estar sempre disposto a ajudar as pessoas que estão à minha volta, ser indulgente, ou seja, ser aquele indivíduo que está sempre disposto também a perdoar a falta dos outros, né? E ajudar, ser paciente, ser tolerante, e tudo isso então faz parte da caridade, porque normalmente a gente reduz muito esse sentido, achando que é apenas dividir algo de material que a gente tenha, e com isso a gente vai percebendo que num sentido cristão e numa apropriação espírita que fazemos desse ensinamento, o sentido da caridade é muito mais amplo, é muito maior do que esse. Um outro caso muito interessante, e é uma historinha também muito próxima da que é relatada pela dona Marcela, é do espírito irmão Jacob. Irmão Jacob foi um trabalhador espírita, né? E ele usa esse pseudônimo, né, depois que ele desencarnou, e através da mediunidade do Chico também vem trazer o seu relato de como foi, né, depois do desencarne. E assim como dona Marcela, irmão Jacob, ou melhor, Frederico Figner, que é o nome que ele teve, né, da sua encarnação aqui espírita no Brasil, ele também havia prometido aos seus companheiros, né, de trabalhos espíritas, da tarefa espírita, que quando ele pudesse ele voltaria para contar e relatar como foi. E é interessante porque Frederico Figner, ele foi tão envolvido, ele era tão engajado com o movimento espírita, que ele tinha, por exemplo, um cargo administrativo na Federação Espírita Brasileira. Isso lá no início, né, na primeira metade do século XX. Então, naquele momento ali em que o espiritismo estava se fortalecendo, se consolidando, apesar de muitas dificuldades, porque naquele momento o espiritismo ainda era muito perseguido, havia muito preconceito e tal. Mas Frederico Figner teve esse destaque, digamos assim, né, no seu trabalho. E aí, depois do desencarne, diferentemente da dona Marcela, o dele foi muito difícil, foi muito complicado. Mas, enfim, passado todo aquele tormento, ele foi recebido por sua filha no mundo espiritual e, portanto, ele, assim como dona Marcela, quis entender do porquê que ele se encontrava naquela situação. E é muito parecido com o dela, apesar de que, no caso, ele talvez tenha pecado muito mais também pela falta de fazer o bem, né? E ele, então, nesse livro Voltei, cuja leitura nós recomendamos, que é um livro interessantíssimo para a gente aprender muitas coisas, ele coloca uma frasezinha que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não se acredite quitados com a lei, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Em síntese, o que Frederico Figner ou o irmão Jacó está nos recomendando é que a gente deve buscar um outro ensinamento que também está lá no Evangelho, de nós irmos buscar o extraordinário. Sabe aquela noção de que a gente sabe que a gente já consegue fazer uma coisa muito bem, mas por que não fazer um pouquinho mais daquilo, né? Cada dia que passa, a gente fazer um pouquinho mais daquele tanto que a gente acha que consegue fazer, né? É buscar fazer o extraordinário, ir além daquilo que a gente pode. Porque se a gente já consegue fazer determinada coisa, é porque é um potencial muito grande para que a gente possa fazer mais, né? Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Então imaginem, vocês, quanto nós estamos ainda distantes, né? Se a gente parar para pensar que Jesus não é aquele ser, enfim, mitológico, aquela coisa inalcançável, não é não. Porque Jesus foi criado assim como nós. Ele é nosso irmão, filho de Deus também. Traz intrinsecamente as mesmas características que nós, centelhas divinas, né? Essa potencialidade divina, essa potencialidade de co-criar, né? Criar com Deus, criar junto com Deus. E aí o sentido, né, de quando lá na questão 132 os Espíritos nos colocam que estamos aqui para compartilhar e contribuir com a obra da criação.
né, trabalhar e colocar o nosso espírito em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Então tudo isso é uma necessidade de trabalho muito importante. E aí, pensando um pouco nisso, lá, a gente costuma dizer muito nos estudos espíritas que não basta, portanto, não fazer o mal. É preciso fazer o bem, né? Acho que esses relatos que nós iniciamos aqui deixam isso tudo muito bem claro. E aí, então, lá na questão 642, né, o Kardec pergunta aos espíritos, então, portanto, se para a gente poder garantir uma posição futura confortável, ou seja, né, para ter uma experiência diferente da dona Marcela, para a gente encontrar uma posição futura confortável, basta que a gente não faça o mal. E aí os espíritos, então, respondem dizendo isso que eu acabei de dizer. Não, cumpre ele fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, olha só, não só não basta não fazer o mal, como a gente vai responder também pelo bem que a gente deixou de fazer, né? Então, olha só quanto que a situação é ainda mais profunda e mais grave do que a gente imagina, né? Isso me faz lembrar também uma outra experiência muito bacana, que foi a seguinte. Lá em Juiz de Fora, a gente, durante muito tempo, eu estive muito envolvido com o movimento jovem, né? E a gente tem um movimento jovem lá bastante forte, bastante engajado, né? Eles são muito ativos, fazem vários encontros durante o ano, tem encontro de carnaval, que eles ficam lá, enfim, durante 4 dias. E eu costumava participar muito desses eventos. E esses eventos, então, portanto, sempre tinha um momento do grupo de estudo. E aí eu me lembro que certa feita eu estava coordenando um grupo de estudo e eu estava comentando exatamente sobre essa frase, né, essa máxima que a gente reproduz muito nos estudos espíritas, de que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, e a gente vai responder, inclusive, pelo bem que a gente deixou de fazer. E aí, falando então, comentando isso com um grupo de jovens, eu me lembro que certa feita um jovem se levantou, né, levantou o dedo, enfim, mas eu acho isso um absurdo. Eu não concordo com isso. Como assim a gente vai pagar por um mal que a gente não fez? Eu, sinceramente, não concordo com isso. E aquele jovem, eu já conhecia ele, enfim, de outros momentos, e durante alguns segundos ele me apertou sem me abraçar, né? Porque muitas vezes a gente reproduz muitas máximas espíritas e a gente não reflete sobre elas, né? E então naquele dia ele me deu a oportunidade de refletir sobre isso. E durante alguns segundos eu me peguei refletindo e pensando, e acho que a espiritualidade sempre nos ajuda, e aí eu me recordei de 2 coisas para poder responder, ou pelo menos contra-argumentar aquela crítica que ele fazia, né? E a primeira delas foi se lembrar exatamente da que eu já disse, que eu já mencionei aqui, a questão 132, né? Lá do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual seria a finalidade de nós estarmos encarnados, né? Afinal de contas, né, o que Kardec queria saber é para que a gente está aqui encarnado. Por que a gente não fica lá no mundo espiritual, né, e aprendendo lá? É uma pergunta bastante, né, racional. E aí, então, os espíritos respondem que Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazer com que a gente alcance a perfeição. Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Então, o objetivo principal é esse, né? Estar aqui para isso. Mas eu gosto de quando lá mais no meiozinho da resposta, os espíritos dizem que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Então, o que os espíritos estão nos dizendo é que, para que a gente alcance essa perfeição de que Deus espera que a gente alcance, é necessário, é imprescindível que a gente contribua com a obra da criação. De tal forma que a gente está dizendo aqui, né, e ressaltando diariamente, cotidianamente,
que é importante fazer a caridade, que é importante trabalhar, mas eu diria que não é importante, eu diria que é indispensável. É uma condição sem a qual não é possível a gente buscar a nossa posição futura, a nossa perfeição, ou enfim, o nome que a gente quiser dar a isso. É uma condição. Nós estamos aqui para isso. Se eu não faço isso, obviamente estou desperdiçando o meu tempo e malbaratando a oportunidade que Deus me deu de estar aqui encarnado. Então, essa foi a primeira, resposta que eu dei a ele nesse momento, se lembrando dessa questão do Livro dos Espíritos. Mas aí eu quis tocar mais a fundo e ir bem na ferida do que eu acho que está por trás disso tudo, né? E aí eu convidei então aquele grupo todo a pensar sobre as diferenças que existem em nossa sociedade, né? Sobre as desigualdades, as injustiças, que são tão aparentes, que são tão visíveis no nosso cotidiano, né? E disse a ele então: olha, nós vivemos num mundo em que há pessoas profundamente boas, pessoas capazes, de dividir o pouco que tem com quem tem menos ainda, ou capazes de se sacrificar, de dar a vida, de dar o seu suor, de trabalhar pelo bem dos outros. Agora, ao contrário, também existem pessoas profundamente más, capazes de tirar o que o outro tem de pouco para se juntar àquilo que o primeiro já tem em muito boa quantidade, Pessoas más e políticos, inclusive, muitos deles. Temos também pessoas extremamente inteligentes, prodígios da ciência, verdadeiros gênios, QI altíssimo, que estão aí alavancando o nosso desenvolvimento intelectual, com a ciência, enfim. Mas temos também muito próximas dessas pessoas inteligentíssimas, pessoas com muitas dificuldades cognitivas, que têm dificuldades às vezes de ler, de escrever, de se comunicar, de se expressar. Temos também nesse mesmo mundo pessoas muito ricas, usufruindo dos excessos, da ostentação, de todo o conforto que as riquezas e o dinheiro pode comprar. Mas temos também, muito próximos dessas pessoas ricas, outras tantas, e aí obviamente que é completamente desproporcional, porque se sobra para uns é porque falta para outros. Então, numa completa desproporção, há pessoas totalmente pobres, que às vezes não tem uma água corrente dentro de casa, não tem um esgoto decente, que a gente questiona até o sentido da dignidade humana diante de situações tão miseráveis. Nós temos também, nesse mesmo mundo, pessoas que gozam de plena saúde física, vigor físico, que estão, enfim, aí, corpos esbeltos, força física. Mas nós temos também outras tantas que sequer conseguem dominar as funções básicas do próprio corpo. E aí, então, eu devolvi o questionamento perguntando: se não lhe parecia maldade ver uns com tanto e outros com tão pouco, e não dividir o muito que tem com aqueles que têm pouco? Pois me parece maldade, sim, ver essa situação, ver essa completa balança completamente desequilibrada, essa assimetria e essa desigualdade tão discrepante em nossa sociedade, e saber que as pessoas que têm muito não dividem com as que não têm nada. De tal modo que eu penso que o rico deve dividir com o pobre, o sábio deve esclarecer o ignorante, e o forte deve trabalhar pelo fraco, e todos nós, na medida dos nossos limites e das nossas potencialidades, devemos fazer o bem ao nosso próximo, a quem quer que seja. Então, como dissemos, essa é uma condição indispensável para a nossa existência. Lembrem-se das coisas da natureza, Tudo na natureza que recebe algo, produz algo de novo para compartilhar, Não vai dar tempo, mas a questão da parábola dos talentos é muito bacana nesse sentido, porque também revela o quanto que a gente recebe de Deus tantos talentos, tantas possibilidades de contribuição, de colaboração, e o que nós temos feito com esses talentos?
Vamos nos pensar diante daqueles 3 servos lá, né, que aquele senhor convida para distribuir os talentos. Será que nós seríamos aqueles 2 que multiplicaram os talentos? Ou seríamos aquele que esconde os talentos e tem medo de trabalhar com eles? Todos nós, por mais inferiores que sejamos, temos potencialidades criativas. Todos nós, isso é uma característica nossa. Por mais inferior que a gente julga ser, né, por mais simples que a gente acha que a gente seja, na bem da verdade, eu tenho certeza que todos nós exercemos um papel, uma função nesse nosso mundo. Então, todos nós temos algo a contribuir, algo a dar, algo a compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Então, no exercício da nossa religiosidade, a gente precisa ser testemunha disso, a gente precisa testificar isso cotidianamente. Porque o verdadeiro papel da religião é exatamente esse, é de nos tornar pessoas melhores. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E diante de dias tão tortuosos, tão difíceis, né, de tantas hostilidades, de tantas violências, tantas corrupções que nós verificamos em nossos dias, eu não vejo sinais de esperança ou sinais de melhoras se isso não partir de nós mesmos, né, de nosso íntimo. A gente se questiona muito dos nossos representantes, dos nossos líderes, mas se a gente pensar no nosso micro cotidiano, a gente também corrompe e é corrompido o tempo todo. E qual seria a nossa parcela de culpa diante dessa situação tão portanto? Né? Eu tenho certeza que todo esse desequilíbrio, nós somos responsáveis por ele também. Ou porque nós somos coniventes com esse mal, ou porque nós nos omitimos, muitas vezes, ou simplesmente porque a gente deixa de fazer o bem que deveríamos fazer. Né? Se todas essas... Deus, eu tenho certeza que distribuiu aqui na Terra todos os recursos necessários para que todo mundo vivesse confortavelmente. Eu tenho certeza que a Terra produz o alimento e os recursos de que a gente precisa para viver bem. O que faz com que para uns sobre e para outros falte? Que não seja senão o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que faz a gente se aproveitar do outro, exercer poder sobre ele, dominá-lo, explorá-lo. Então, determinadas pessoas que estão em condições sociais, digamos assim, elevadas, acabam se aproveitando dos outros, e a gente vai fazendo isso também no nosso cotidiano, sempre com aquele outro que seria um pouco mais fraco que nós, independentemente da situação, e aí não só em relação à questão de riqueza, de dinheiro, mas a gente muitas vezes faz coerção, constrange o próximo, ou simplesmente não faz a nossa parte, né? Então, para que haja uma harmonia, né, para que essas disparidades, essas assimetrias diminuam, é preciso que cada um de nós se conscientize da sua parte nisso tudo, né? Se a gente tem, enfim, um determinado talento para ensinar, ou enfim, se a gente tem um talento para ser um artista, que é também tão importante, né? A arte nos faz sair da nossa inércia, da nossa acomodação, a buscar a transcendência, a sublimação. E outras tantas necessidades, né? Se eu cozinho bem, se eu tenho um talento para fazer roupas, costura, crochê, tricô, tantas possibilidades que a gente tem. Será que a gente está fazendo só o ordinário, ou a gente pode ir um pouquinho mais além e fazer o extraordinário e dividir também com aquele que não tem condições de fazer ou de ter aquilo que eu tenho ou aquilo que eu produzo? Fica aí uma reflexão muito interessante sobre isso tudo. E eu gostaria então de insistir um pouquinho nessa questão da religião e contar com uma outra historinha que talvez muitos de vocês já conheçam, que é muito bacana, que é do Pequeno Príncipe, né? É uma historinha bastante conhecida, e talvez vocês já conheçam esse episódiozinho, mas eu acho que a gente vai trazer uma interpretação talvez um pouco nova para ela, caso a gente já conheça. Então, para quem não sabe, O Pequeno Príncipe, né, um livrozinho do Antoine Saint-Exupéry,
E ele é uma criança, né? Um menino que é um viajante. E ele viaja por mundos e mundos, planetas e planetas, a fim de conhecer aqueles planetas, enfim, aqueles mundos pelos quais ele vai viajando. É um viajante do universo. Então, quando ele chega em determinado planeta, o pequeno príncipe, ele se depara com um bichinho que ele nunca tinha visto antes. E esse bichinho era uma raposa, né? Então, encontrando-se com aquela raposa, a raposa lhe pergunta: "Você quer me cativar?" E aí o menino então perguntou: "Mas o que é isso? O que é cativar?" A raposa então lhe respondeu: "Olha, cativar é assim: eu me assento aqui hoje e você se assenta lá bem longe. Amanhã a gente se assenta um pouco mais perto e depois um pouco mais perto e assim sucessivamente, até que a gente se cative um ao outro." O tempo passou, o príncipezinho então cativou aquela raposa, mas infelizmente, como dissemos, ele era um viajante e chegou a hora da partida. E aí então, dizendo para a raposa que ele teria que ir embora, a raposa lhe disse: "Ah, então você vai embora, agora eu vou chorar." E a criança então se desculpou dizendo: "Tá vendo? Não é minha culpa. Eu disse que não queria cativá-la, mas você insistiu, tá vendo? Agora percebe? Não valeu a pena. Não valeu a pena a gente ter se cativado, porque agora eu tenho que ir embora." E então a raposa lhe respondeu dizendo: "Olha, valeu a pena sim. Sabe por quê? Eu sou uma raposa. E uma raposa não come trigo, só come galinhas. Por isso, quando o vento fizer balançar os trigos pelo campo, eu ficarei feliz, lembrando de você, porque o seu cabelo é louro." E assim, então, a raposa passou a atribuir ao trigo o símbolo de uma ausência. Ou seja, o trigo, a partir daquele momento, simbolizaria para a raposa algo que é bom, que ela já viveu, né, uma lembrança boa, mas que já não tinha mais, mas que já não estava mais ali por perto. E aí, qual que seria a análise que a gente poderia fazer sobre isso, né? Rubem Alves, rememorando essa historinha lá no livro O que é Religião, que é um livro interessantíssimo, né, desse pensador brasileiro dos nossos dias, ele vai dizer que, na bem da verdade, o que a religião faz por nós é muitas vezes atribuir símbolos para essas ausências. E de certa maneira, né, a religião, ela possibilita com que a gente atribua a essas ausências significados e sentidos para a nossa existência, para encontros e despedidas, chegadas e partidas. Então, eu acho que essa historinha nos cabe muito bem para perceber sobre esses ciclos da vida, sobre essa necessidade de a todo momento a gente estar se modificando para enfrentar os novos momentos, os novos desafios, os novos obstáculos que a vida vai nos apresentando. Como quando a gente entende esses momentos a partir desses ciclos, seja no desencarne de um conhecido nosso, do Centro Espírita, por exemplo, como aquelas pessoas que estavam lá, né, próximos à dona Marcela Fonseca, ao irmão Jacob, ou outros entes queridos nossos, como os nossos amigos e os nossos familiares, né? E aí, pensando muito nisso e pensando no quanto que o Espiritismo pode nos possibilitar atribuir sentidos para a nossa experiência, eu me lembrei também de um relato que está lá no Livro dos Espíritos, que é quando Kardec nos sugere que a gente faça um exercício de imaginação, que é o seguinte, né? Vamos imaginar que em alguma circunstância de nossas vidas a gente esteja preso mesmo, numa cela. E aí, por outras tantas circunstâncias da vida, diante daquela prisão chega uma pessoa, e assim como a raposa e o príncipezinho, ali com a convivência diária, com aquele compartilhar dos dias e das horas,
eles se cativam. E aí aquelas duas pessoas que estão presas naquela célula, somos nós e uma segunda pessoa, ela, por algum motivo, por alguma razão, a gente já estava se amando muito, se gostando muito, mas por algum motivo, por alguma razão, aquela pessoa vai ter a liberdade novamente. Ela vai poder sair daquela cela. E aí Kardec, então, lá no Livro dos Espíritos, nos pergunta: ora, se a gente gosta mesmo de verdade daquela pessoa, a gente tem que ficar feliz ou triste porque ela tem a liberdade novamente? É um raciocínio muito bacana da gente fazer, porque se a gente parar para pensar, a nossa existência material é também uma prisão. Todos nós estamos presos a esses laços fluídicos, né? De tal forma que a dona Marcela, quando se sentiu livre, né, daquele corpo, ela chegou lá novamente se sentindo a rainha da cocada preta, completamente revoltada diante daquela situação toda, exigindo, cheio de exigências, de reclamações. Então o corpo nos sensibiliza e nos constrange muitas características da nossa personalidade e do momento em que a gente se encontra do ponto de vista da escala evolutiva, né? E cabe, portanto, a todos nós reconhecer essas nossas limitações e entender que essa é uma situação passageira, transitória. Então, se nós somos espíritas e elegemos a filosofia espírita como uma filosofia de vida, nós estamos falando de um estilo de vida mesmo, de uma proposta de vida. E, portanto, a gente não pode mais, tendo todo esse conhecimento, eleger o apego como uma escolha de vida, né? A gente tem que trabalhar todos os dias o nosso desprendimento. Não estamos dizendo com isso que vamos viver uma vida mística e abrir mão de todas as coisas materiais. Longe disso. Até porque nós somos, né, momentaneamente feitos de matéria. E matéria precisa de matéria. Mas reconhecer que o problema está nos nossos excessos. Está no abuso que a gente faz dessas coisas materiais. Então, trabalhar o desapego e o desprendimento está em reconhecer qual seria a justa medida ou o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo. Aí está aí, então, um manancial de conhecimento que não se esgota aqui, de que a doutrina espírita disponibiliza para nós, para vivermos bem, para vivermos melhores, né, de acordo com os encontros e despedidas de nossas vidas em relação aos ciclos, aos momentos, às situações pelas quais passamos, porque são todas passageiras, são todas transitórias. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje, né, e enfatizar que são sempre convites à reflexão, que estejamos todos sempre muito à vontade para se apropriar desses ensinos e saber o quanto que ele se aplica à nossa realidade, às nossas angústias, aos nossos anseios. Mas gostaria de encerrar com uma mensagenzinha de André Luiz, que está lá no livro Agenda Cristã, porque eu penso que quando a gente escolhe para nossas vidas seguir uma religião, seja ela qual for, né, e a gente viu que não é, que o que está em questão aqui não é o rótulo que a gente tem, mas é a transformação íntima, é a nossa mudança íntima, pessoal. Mas de qualquer forma, se a gente deseja então se tornar uma pessoa melhor, vamos fazer isso que André Luiz nos recomenda, porque a mensagem se chama exatamente Se Você Deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistarás os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. E amando, iluminará sempre. Muito obrigado.